Queria muito saber como é a sua relação com a sua família hoje, porque a sua Sim, família toda é conhecida, suas sim, irmãs, seus pais. É, E a gente sabe que você tem uma relação maravilhosa com a sua mãe, sim. mas no geral, como é a relação familiar de você com as suas irmãs, com seus pais? É diferente com cada um. É bem individual, assim, com cada um. Porque quando eu saí do SNZ, foi muito difícil, né? Minhas irmãs ficaram muito tristes. Ainda que eu estava preparando elas. Mas elas ficaram muito tristes, porque o SNZ era um sonho para elas, né? Especialmente profissional. E para mim, o SNZ foi se tornando ao longo dos anos, eu convertida cada vez mais apaixonada por Jesus, amadurecendo, sendo discipulado, conhecendo a palavra, tendo esse entendimento que eu estou compartilhando aqui, começou a ficar muito insuportável estar dentro daquilo, participar daquilo tudo, né? Eu me lembro certa vez que elas estavam bem mal-humoradas comigo, porque nós tínhamos recebido uma sondagem da Playboy, que ainda existia, para fazermos a capa da Playboy, um ensaio fotográfico nu, nós três. E nós ganharíamos alguns milhões cada uma, né? Por esse ensaio, né? E eu falei para elas, obviamente, que eu não aceitava. Né? Jamais eu participaria disso. Eu já era crente. E elas ficaram muito chateadas, porque era um super dinheiro. A gente iria poder comprar tranquilamente, cada uma casa num lugar que a gente quisesse, ter um bom dinheiro na poupança, viver para sempre de renda. E eu falei, eu não vou, eu não concordo, eu não sou essa pessoa. Então, cada vez eu comecei a me tornar mais distante, né? Outra ocasião, a gente começou a receber constantemente convite para ir para Ilha de Caras, fazer fotos de biquíni, fazer fotos na Ilha de Caras, né, de biquinizinho. Para mim, biquíni é calcinha e sutiã de lycra. Para mim, biquíni é uma calcinha. Eu não acho aquilo adequado. Ah, você é contra? Não, não sou contra. Você está num ambiente que está todo mundo de biquíni, você se sente bem, parabéns. Eu nunca vou usar um biquíni na frente de todo mundo. Vou usar um biquíni pro meu marido se eu for casado um dia em casa. Se eu quiser tomar um sol de biquíni, coisa que eu não tomo, que eu acho cafonerma, aquela marca horrorosa, que eu sou branca azeda, não adianta, eu fico parecendo tomate. Eu fico ridícula se eu tomar sol. Tem nada a ver pra mim, não fico bonita. Então eu nunca vou tomar um sol. Mas se eu quisesse, tomaria sozinha, num local que não tivesse só eu, com uma privacidade. Jamais eu iria à praia de biquíni. Isso é uma cultura pessoal minha, isso não é uma doutrina. Tem mulheres que se sentem bem, se sentem bonitas, não se sentem expostas. Parabéns pra você, seja feliz. Eu não me sinto bem. E já não me sentia naquela época. Falei, jamais, jamais. Pergunta pra eles se uma delas pode estar completamente vestida. Ou se eu posso estar de maiô e canga. Não vou tirar minha canga. Aí a resposta era não. Queriam tirar foto da gente de biquíni para explorar, para engajar, para vender revista. Então o que acontecia comigo? Eu era uma pedra no sapato. Eu era uma pessoa que estava atrapalhando o trabalho do grupo. Eu não estava ajudando mais o grupo, estava atrapalhando. Eu comecei a virar um incômodo, né? Começou a ficar um clima muito ruim entre eu e minhas irmãs. Porque, óbvio, elas queriam cada vez crescer mais no sucesso secular. E eu odiava estar ali. Principalmente porque eu não podia ter a liberdade de parar no meio do show e dizer, vamos orar, Jesus é o teu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Eu não podia falar da minha fé. Existia um combinado entre nós de que eu não podia chamar atenção para a minha fé, porque isso seria para elas uma coisa desagradável. Então já tinha acontecido situações horríveis. De uma vez a gente teve uma coletiva de imprensa na Warner, que era a nossa gravadora, e tava lá mais de 30 repórteres de todos os jornais, sites, etc. E um deles falou, é verdade que você é crente? E isso já tinha sido conversado nos bastidores. Por favor, não fique falando de Jesus, de igreja, disso, de aquilo. E eu falei, olha, eu não vou puxar esse assunto, mas se alguém me perguntar, eu não posso negar o meu Deus. E elas sabiam disso. Então, quando perguntaram, eu falei, sou toda feliz. Eu queria muito falar do meu Deus, mas eu não podia puxar o assunto. Elas se levantaram, como quem fosse pegar um café, foram para trás de todos os repórteres e fizeram assim para mim, para. Me repreendendo, né? Me censurando. E eu mudei de assunto, porque eu não queria me desentender com as minhas irmãs, que nós trabalhávamos juntas, nós queremos ter paz no trabalho, no ambiente de trabalho. Então era muito ruim, era muito ruim, era muito ruim. E a gente se amava, a gente era irmã, a gente era família, mas começou a ficar muito difícil, né? Quando a gente... Então eu saí, foi porque a gravadora, ela começou a demitir muitos artistas famosos. Grandes artistas começaram a ser demitidos.
no caso, eles chamam de demissão, mas na verdade não era uma demissão, era um encerramento de contratos. O contrato vencia, não era renovado, eles chamavam isso de demissão. Só que muitos artistas grandes de nome começaram a não ter contratos renovados, que eles chamavam isso de uma demissão. Beleza. Quando a gente teve essa reunião, a gente entrou na leva, porque o mercado fonográfico entrou em declínio absoluto. Foi quando fechou aquela loja de discos em Nova York, que era da Virgin, uma das maiores lojas de discos que tinha, porque o mercado entrou em um declínio absurdo, faliu o mercado por causa da pirataria. Não vendia mais disco, virou um grande elefante branco, virou um grande prejuízo para a maioria das empresas. E então, a gravadora começou a quebrar se ela não mandasse embora 80% dos seus artistas. Artistas gigantes começaram a não ter os seus contratos renovados. Foi o caso da minha banda. E elas estavam muito tristes. E eu não podia nem esboçar um sorriso, porque eu poderia entristecê-las. Mas eu estava quase morrendo de tanta alegria. Enquanto o cara contava para elas, eu tinha que controlar o meu rosto para não dar glória a Deus. Era completamente incompatível a minha vida com elas. Apesar de amá-las, apesar disso tudo, né? E foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Elas já sabiam, quando saímos daquela reunião, que eu não iria lutar por uma nova gravadora com elas. E elas foram para frente em busca de um contrato sem mim.